Fala galera, beleza? Seja bem-vindo de volta a mais um vídeo de Excel aqui do canal. E nesse quinto vídeo da série Ferramentas Primordiais que você precisa conhecer, você vai aprender a como utilizar uma fórmula dentro da estrutura da formatação condicional para destacar informações que sejam relevantes dentro da sua pasta de trabalho. Repare aqui nesse meu exemplo hipotético, eu tenho uma planilha de controle de atividades atrelada a projetos. E sempre quando eu inicio uma tarefa, e eu tenho o status dessa tarefa, o Excel já vai destacar para mim se essa tarefa ela está em atraso ou se ela está no prazo, independente dela estar concluída ou não. E a forma como eu fiz, para que o Excel sinalize para mim de uma forma visual é utilizando uma função lógica, uma fórmula de lógica dentro da minha formatação condicional. E é exatamente isso que eu vou te ensinar aqui nessa videoaula. Mas antes da gente iniciar de fato aqui essa videoaula, permita-me que eu me apresente. Meu nome é Wallace Martins da Silva e aqui no Excelis o meu objetivo é te ensinar Excel todas as semanas para você se destacar no mercado de trabalho. Portanto, se você ainda não é inscrito aqui no canal, vai agora aqui embaixo, clica no botão de se inscrever e aproveite também e ative o sininho de notificações. Dessa forma, sempre que eu postar um conteúdo novo por aqui, o YouTube vai te notificar. E antes que essa aula inicie também, vai agora aqui na descrição desse vídeo, clica no primeiro link para fazer o download da planilha para você me acompanhar e ter um máximo aí de absorção de conhecimento. E se você tiver alguma dúvida de como fazer o download desse material, o segundo link aqui na descrição tem um tutorial de como você consegue fazer o download de todos os materiais que eu disponibilizo aqui nas aulas do Excelis, beleza? Sem mais delongas, bora lá para o vídeo então. Então vamos agora sair aqui da nossa planilha exemplo 1 e vamos para a planilha mão na massa, que é onde você vai executar esse procedimento aqui juntamente comigo. E essa nossa formatação condicional, por que eu preciso utilizar uma formatação condicional? Porque nesse caso em específico eu preciso que o Excel destaque toda a linha aqui para mim de acordo com o valor que está contido aqui na minha coluna condição. Ele vai verificar se a minha tarefa tiver com condição de atrasada, ele vai destacar para mim tudo em vermelho. Se essa tarefa estiver no prazo, ele vai destacar tudo em verde ou em azul, ou você pode deixar em branco também, para destacar apenas as que estão atrasadas e não tornar, não fazer com que a sua planilha seja esse carnaval de cores que está nesse meu exemplo 1 aqui. E para que ele consiga fazer isso, ele tem que atender a duas condições. E essas duas condições vão ser validadas para mim através da função lógica E. E você vai entender como que funciona a função E. Portanto, a gente vem aqui na nossa faixa de opções, aqui em cima. Eu venho aqui na minha guia Fórmulas e em Biblioteca de Funções, eu venho aqui no grupo de funções lógicas. E vou posicionar o mouse em cima da minha função E. E verifico que o Excel está nos informando. Ele está falando que a função E, ela verifica se todos os argumentos são verdadeiros e retorna verdadeiros, se todos eles forem verdadeiros. Ou seja, se um argumento da minha lógica for falso, ele vai retornar falso. Parece complicado, mas você já vai entender como que isso funciona. Eu venho aqui na minha célula M4 e vou colocar o número 1. E na minha célula N4 vou colocar 1 também. E aqui na minha célula M5 eu vou utilizar a minha função E para verificar uma determinada lógica. A função E, ela não tem, ela é limitada a 256 testes que você pode fazer. Tanto que a gente tem o primeiro argumento aqui é o lógico 1, ponto e vírgula, lógico 2, ponto e vírgula, ele tem essas reticências, ou seja, você consegue verificar até 256 testes dentro dessa mesma função. Qual que é a primeira lógica que eu quero avaliar? Eu quero avaliar se o valor que está contido na minha célula M4 é maior do que 0, ponto e vírgula, e eu quero avaliar também se o valor contido na minha célula N4 também é maior do que 0. Vou fechar parênteses, que eu quero avaliar só duas lógicas aqui para fins didáticos, e vou clicar em OK. E ela retornou verdadeiro. Por quê? O valor que está contido na minha célula M4 ele é maior do que 0, e o valor que está contido na N4 também é maior do que 0.
Se porventura eu modifico o 1, né, esse valor que está contido aqui na minha célula M4 para 500, clico em Enter, a minha fórmula vai continuar retornando verdadeiro, porque 500 ainda é maior do que 0. Mas se porventura eu venho aqui e inverto o sinal e ao invés de 500 positivo eu insiro 500 negativo, a minha fórmula vai retornar falso, porque uma das duas células aqui não está atendendo a condição que eu especifiquei, né, de ser maior do que 0. Então, essa é a lógica, né, como que a função E ela opera. E é justamente a função E que a gente vai utilizar aqui para destacar as informações aqui dentro da nossa tabela, né, de projetos. Por quê? Porque eu quero criar uma condição na qual ela vai destacar toda aquela linha apenas se a tarefa tiver sido iniciada e dependendo do status que ela tiver. Então vamos lá para você entender rapidamente como que isso funciona. Se você quer destacar toda a linha com base no valor que está contido apenas aqui na nossa coluna K, você precisa selecionar todo o intervalo aqui da sua planilha. Agora você vem aqui, ó, na sua faixa de opções na página inicial e em formatação condicional. Eu vou clicar aqui para expandir essa caixa de opções e vou selecionar a opção Nova Regra. Quando eu clico em Nova Regra, ele vai abrir essa caixa de diálogo com diversos tipos de regra que eu quero aplicar aqui para validar essa minha formatação. Eu vou selecionar a última opção. Eu quero usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E aqui eu vou escrever a nossa fórmula. A nossa fórmula, então, vai ser igual a E, porque eu quero testar duas condições, né? Ou seja, a minha linha só vai ser destacada se duas condições forem atendidas. Abro parênteses. Qual que é a minha primeira condição? A primeira condição que eu quero estabelecer é que essa tarefa esteja iniciada. Todas as tarefas que não tiverem iniciadas aqui não vão ser destacadas, porque não é relevante aqui para a nossa análise. Então, onde que está constando aqui, né, a informação de que a tarefa foi iniciada ou não? Justamente aqui na nossa coluna início, né? Então, eu vou clicar aqui dentro da minha célula G4 e vou clicar em F4 duas vezes, que eu quero travar a referência apenas na coluna. Por que eu faço isso? Porque eu vou pegar essa formatação condicional e vou arrastar essa função para as demais, e eu quero que quando eu arrastar, ele considere a linha G4, G5, G6, G7 e assim sucessivamente. Por isso eu travo a referência aqui antes do título da minha coluna. Então, o valor que está contido aqui na minha célula G4, ele tem que ser maior do que 0. Se ele for igual a 0, né, ou seja, se estiver vazia a minha data, ele não vai formatar. Ponto e vírgula. A segunda condição que eu preciso que a minha fórmula verifique é referente à condição aqui dessa nossa tarefa, né? Ela está iniciada, mas ela pode ter sido iniciada e ainda está em andamento aqui e com a condição no prazo, ou seja, vamos supor que eu tenho uma tarefa aqui de 50 semanas, né? E eu inicio essa tarefa aqui no dia 1º de janeiro de 2022. Eu tenho aqui um prazo de até o dia 17 de dezembro para finalizar essa minha tarefa. Ela está iniciada, não está concluída, mas ainda está aqui dentro do prazo. É o que está dizendo aqui essa minha fórmula que eu já havia atribuído antes aqui. Então, a segunda condição aqui dessa minha fórmula é o valor que está contido aqui na minha célula K4, referente à condição, e agora novamente eu vou travar a referência apenas na minha coluna, ele tem que ser igual a, entre parênteses, entre aspas duplas, atrasada. Fecho aspas, fecho parênteses. Essa é a fórmula que eu vou utilizar para avaliar se aquela determinada linha ela atende a essas condições que eu estabeleci. Agora o segundo passo é determinar que tipo de formatação vai ser aplicada
aqui nessa minha linha, caso esses critérios aqui esses critérios que eu estabeleci aqui na minha fórmula sejam atendidos. Eu vou clicar em formatar e eu quero que ele preencha toda aquela minha linha na cor vermelha, então eu vou selecionar o vermelho aqui, e eu quero que a minha fonte seja destacada na cor branca, então eu venho aqui em fonte e vou selecionar a cor branca. E eu poderia aqui também, né, estabelecer outras formas, eu quero que ele deixe em branco e modifique a fonte aqui, né, de normal para negrito, negrito ou itálico, ou isso aí vai depender da formatação que você quer aplicar. E agora clico em OK. E ele já traz aqui para a gente, né, uma pré-visualização de como vão ficar as linhas, né, cuja formatação condicional eu verificar que as duas lógicas que eu estabeleci são verdadeiras. Ao clicar em OK, ele já verificou aqui para a gente quais são as linhas, né, que atendem aquelas condições, ou seja, que a tarefa foi iniciada e que a condição dela está atrasada. E vamos verificar se essa nossa formatação condicional ela está funcionando corretamente. Então eu vou vir aqui na minha coluna G e vou filtrar apenas as tarefas que estão iniciadas. Vou excluir do filtro aqui as linhas que estão vazias. Clico em OK. E agora eu venho aqui na minha coluna K para verificar as atrasadas, né? Se tem alguma tarefa que está atrasada que o Excel não aplicou aquela formatação que eu configurei na etapa anterior. Então eu vou tirar as tarefas no prazo, vou filtrar só as atrasadas e verifique que todas as tarefas que foram iniciadas e que estão com status, com a condição aqui, né, de atrasado, independente se ela foi concluída ou se ela ainda está em andamento aqui, o Excel coloriu para a gente de acordo com a formatação que a gente atribuiu. E agora só para tirar a prova dos 9, eu vou tirar a condição de atrasado e vou filtrar as tarefas no prazo. E verifique que nenhuma tarefa que foi concluída no prazo ou está em andamento, mas ainda está no prazo, foi formatada de acordo com aquela regra que a gente estabeleceu. E agora, se você, por exemplo, quer criar também uma formatação, tal como eu criei aqui, né, no meu exemplo 1, que vai colorir para a gente aqui as linhas das tarefas que estão com a condição de no prazo. Como que você vai fazer? Você vai utilizar a mesma lógica, vai executar o mesmo procedimento. Eu vou selecionar todo o intervalo aqui da minha tabela, retorno aqui na minha página inicial, formatação condicional, nova regra, e vou selecionar novamente a opção usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Escrevo novamente aqui a minha função, que é igual a E, abro parênteses. A primeira condição que tem que atender o início, né? Essa tarefa ela tem que estar iniciada, portanto, o valor que está contido aqui na minha célula G4 tem que ser maior do que 0. E agora eu vou vir aqui travar a referência apenas na minha coluna. E a segunda condição que essa linha tem que atender é se o valor que está contido aqui na minha célula K4, né, que deve ser a condição dessa tarefa, ela é igual a no prazo. Ou no prazo ou o termo que você atribuir aí dentro da sua pasta de trabalho. Fecho aspas, fecho parênteses, venho em formatar e vou definir aqui como que essa minha linha, né, essas células devem ser formatadas. Eu vou estabelecer um preenchimento aqui na cor verde, escolher um verde mais escuro aqui, e a minha fonte ela vai ficar também aqui na minha cor branca. Clico em OK, ele já trouxe aqui para a gente novamente uma pré-visualização de como as células que atenderem aquela condição irão ficar. Clico em OK e ele já aplicou aqui nessa formatação condicional a todas as tarefas que estão iniciadas e que estão com a condição de no prazo. Vamos tirar a prova dos 9 aqui. Vou selecionar apenas as tarefas aqui cujo início foi atribuído a data de início e cuja condição aqui está no prazo. Verifique que todas elas
independente de estarem concluídas ou em andamento, o importante é que elas estejam no prazo. Se estiverem no prazo, o Excel vai colorir de acordo com aquela regra que a gente estabeleceu. E agora vamos supor que essa tarefa aqui, que hoje ela está concluída no prazo, ela não estivesse, né, concluída. Verifique, ela tem um prazo aqui de duração de 14 semanas, que foi atribuído lá quando foi montado o cronograma desse projeto. E ela iniciou dia 1º de janeiro e tinha um término aqui, ela deveria ter terminado até o dia 9 do mês 4. Só que eu finalizei ela 2 dias antes, então ela foi concluída no prazo. Vamos supor que ela ainda estivesse em andamento. Se ela estivesse em andamento, isso significa que, de acordo com o cronograma estabelecido e com a data de início, ela ainda não foi finalizada dentro do prazo que era esperado, portanto, ela está em andamento e está atrasada. E o Excel veio aqui e aplicou aquela formatação que a gente havia estabelecido na etapa anterior. Vou dar um Ctrl Z aqui só para retornar ao valor que estava anteriormente. Vou retirar o filtro aqui para exibir toda essa nossa tabela. E agora, vamos supor que você tivesse aí mais de uma condição, né? Você tem uma condição atrasada, no prazo, sei lá. Isso aí vai depender da lógica que você quer avaliar e do tipo de planilha que você vai trabalhar. Afinal, esse conhecimento você pode pegar e pode aplicar a diferentes outras planilhas aí que você vai trabalhar. E você não quer todas as vezes aqui ter que selecionar todo esse intervalo aqui e ter que ir lá escrever aquela sua fórmula todas as vezes, né? Quando a gente retorna, quando a gente aplica a formatação condicional em uma planilha aqui no Excel e vem aqui na nossa página inicial novamente, em formatação condicional, ele tem uma opção aqui chamada gerenciar regras. E aqui você pode mostrar as regras de formatação para essa planilha, ou seja, verifique, dentro da minha parte de trabalho eu tenho duas planilhas. Eu tenho a planilha exemplo 1 e a planilha mão na massa. Ele está mostrando aqui apenas as formatações condicionais que estão atribuídas dentro da minha planilha atual, que é a planilha mão na massa. Eu posso mostrar as regras de formatação para a planilha, uma planilha que está oculta aqui, né, dentro da minha parte de trabalho, para a planilha exemplo 1, que porventura vai ser a mesma regra, né, que eu apliquei aqui na mão na massa, só muda a cor para as tarefas que estão no prazo, ou as regras que estão aqui atribuídas na nossa tabela 1, que é a tabela que está na nossa planilha exemplo 1. Eu vou selecionar a opção esta planilha. Verifique que todas as formatações condicionais que a gente criou, né, todas as regras que foram criadas, elas vão ser listadas aqui. E eu posso, por exemplo, eu não quero mais destacar de verde as tarefas que estão no prazo, porque acho que não convém, né? Eu quero exibir apenas as que estão atrasadas. Você pode vir aqui, selecionar, né, essa regra que você criou e vir aqui em excluir regra. Quando você clicar em aplicar, todas aquelas células que estavam formatadas de acordo com aquela regra, agora foi excluída aquela formatação condicional. E vamos supor que você, primeiramente, criou essa regra, a primeira regra, né? E você quer replicar essa regra, né? E modificar apenas a formatação e o valor da condição aqui. Basta você vir de novo em formatação condicional, gerenciar regras. Você vai selecionar essa primeira regra que você criou, clica em regra duplicada, ele vai duplicar, né, essa regra aqui para a gente. E agora você pode vir aqui em editar regra e vai modificar apenas o segundo termo aqui da sua função. Então, ao invés de atrasada, você vai colocar no prazo, vai vir aqui em formatar e vai modificar, né, o preenchimento aqui, a formatação que você vai aplicar nas células que atenderam aquela condição. Então você otimizou o processo, você criou uma regra e a partir dessa regra você duplicou e fez apenas alguma pequena modificação, para que você não tenha que ficar reescrevendo essa regra todas as vezes aí que você for testar uma nova condição. Ao clicar em aplicar, ele já aplicou lá atrás, né, essa regra que a gente duplicou e editou.
as células que atendem aquelas condições e já coloriu lá, né, de acordo com o formato que a gente havia definido. Se eu quiser excluir de novo, seleciono, clico em excluir, clico em aplicar e ele vai desformatar para a gente aquelas linhas que estavam formatadas de acordo com as condições estabelecidas. E aí, você viu como é simples você utilizar uma fórmula aqui no Excel dentro da estrutura da sua formatação condicional para destacar informações relevantes dentro da sua pasta de trabalho? Se você tiver gostado desse conteúdo, deixe um like aqui embaixo, comente o que você achou, se tiver ficado alguma dúvida também, deixe aqui nos comentários e aproveite também e compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos aí que você quer que também aprenda. Dessa forma, você me ajuda a levar esse conhecimento para mais e mais pessoas e me ajuda a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui para você. E se você quer aprender mais sobre Excel também de uma forma estruturada, de uma forma linear, conheça o meu treinamento online Excel primordial. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, basta clicar e conhecer a proposta do curso, beleza? Galera, então esse é o vídeo de hoje, eu fico por aqui, agradeço pelo seu engajamento, pela sua participação e por ter chegado até o final e nos vemos então na próxima aula. Até mais!